O professor Thiago Rony é doutor em literatura pela Universidade de Brasília, mestre em letras e artes pela Universidade do Estado do Amazonas e licenciado em letras, língua e literatura portuguesa pela UNESA. Especialista em metodologia do ensino de matemática, com trabalho de conclusão de curso relacionando matemática e literatura pela Unicel. Licenciado em matemática pela Universidade Federal do Amazonas, possui interesse nos temas de literatura latino-americana. Não está aqui porque você pegou do Lattes, mas o Thiago Rony também é um escritor, né? Inclusive um dos livros sorteados hoje vai ser o livro dele. Realismo dos fantasmas da periferia, realismo espectral, realismo mágico, realismo maravilhoso, literatura amazonense contemporânea, relação entre literatura e filosofia, literatura e matemática, Walter Benjamin e Alan Badiou. Escritor, publicou até agora 2 livros de contos e um livro de poesia e é atualmente professor substituto de estudos literários aqui na Universidade Federal do Amazonas, na Faculdade de Letras. Passo a palavra então, Thiago, para proferir a sua fala. Boa noite. Quero aqui agradecer novamente a presença de todos e todas e agradecer também especialmente ao professor Theo, que além de estar organizando comigo este evento, carinhosamente, né, pôde ler em primeira mão o trabalho que eu vou ler aqui agora e pôde também me ajudar a uma espécie de pequena reformulação inicial, tá? Então eu já começo dizendo que algumas coisas foram mudadas, inclusive o título, mas são poucas coisas. E infelizmente, pela extensão do texto, eu tive que tirar alguns exemplos da literatura amazonense contemporânea para tentar fechar a minha fala no tempo, né? Que eu acho que ainda vai estourar um pouquinho. Inclusive um grande exemplo que eu já indico aqui de início, que é o livro Um Rio Sem Fim, da Avenida de Pereira, que eu ia também fazer uma pequena análise aqui, que eu tive que infelizmente retirar, que ela vai estar republicando agora em janeiro, tá? Então, até onde é que eu aperto aqui para mudar, só para me saber? Para baixo. Tá. Então, eu vou iniciar aqui minha fala. O título da minha fala é A Nova Barbárie e a Verdade Selvagem da Literatura. A ruminação crítica e a construção da re-antropofagia na forma literária. É bastante conhecido e comentado o importante diagnóstico de Walter Benjamin fez em 1933 sobre o declínio da experiência partilhável no limiar da Segunda Guerra Mundial. No ensaio Experiência e Pobreza, Benjamin assegura que as ações da experiência estavam em baixa na Europa há algum tempo. Um acontecimento sem precedentes na história teria aprofundado este processo de declínio: a Primeira Guerra Mundial. Após o fim da guerra, os sobreviventes das batalhas voltavam mudos e pobres em experiências comunicáveis. Contudo, a capacidade de contar histórias de boca em boca, como modo de transmissão de saberes, já havia sido desmentida quando, abro aspas, citando Benjamin, quando a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes, fecho aspas, estava na ordem do dia, de acordo com Benjamin. O assombroso desenvolvimento da técnica deu o golpe final para que uma nova miséria suplantar as experiências partilháveis, empobrecendo não apenas as experiências privadas, mas principalmente as experiências coletivas da humanidade. Eis que surge uma nova barbárie, de acordo com Benjamin. Esse drástico panorama do surgimento da miséria da vivência moderna, em contrapartida à experiência comunicável, virou um lugar comum nos estudos benjaminianos, enquanto a outra tese do ensaio é quase sempre esquecida, a saber, a hipótese de que essa nova barbárie tem uma dobra conceitual positiva, segundo a qual possibilitou o surgimento de novos bárbaros, que, impelidos a partir para a frente, tornam-se grandes construtores, criando novidades para começar de novo com pouco. Nas palavras de Benjamin, e aqui eu vou citar Benjamin,
Aí. Nas palavras de Benjamin, barbárie sim, de fato, dizemos-lo para introduzir um conceito novo e positivo de barbárie, pois o que resulta de bárbaro dessa pobreza de experiência? Uma pergunta, né? Ela o impele a partir para frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Entre os grandes criadores sempre existiram aqueles implacáveis que operaram a partir de uma tábua rasa, pois queriam uma prancheta, foram construtores. Os artistas tinham em mente esse mesmo começar do princípio, quando se inspiraram na matemática e reconstruíram o mundo, como os cubistas, a partir de formas estereométricas, ou quando, como Klein, se inspiraram nos engenheiros, pois as figuras de Klein são, por assim dizer, desenhadas nas pranchetas, e assim como num bom automóvel, a própria carroceria obedece, acima de tudo, às necessidades do motor. A expressão fisionômica dessas figuras obedece ao que está dentro. Ao que está dentro mais que a interioridade. É isso que as torna bárbaras. Fecha a citação aqui do Benjamin. Dois exemplos são clássicos das obras de artes que trazem essa barbárie de construir com poucos, de artistas citados por Benjamin. Guernica, de Picasso, né, a pintura de Picasso de 1937, a imagem 1, que eu vou projetar aqui, e o Ângelo Novos, de Paul Klee, a imagem 2. Né? Aí, por enquanto, eu vou deixar aqui na Guernica. O motor, o que está dentro da Guernica, é o mosaico das ruínas do bombardeio à cidade da Espanha pelo fascismo franquista, construído a partir de formas estereométricas, apresentando certa transparência do horror moderno, caracterizando a verdade artística cubista. Enquanto o motor, o que está dentro do Ângelo Novos, é a figura celeste alada de formas antropomórficas, que traz uma fisionomia de assombro diante de certo arrastamento sobre espécies de ruínas de nuvens mortas, construído a partir de técnicas de desenho de engenharia, apresentando certa transparência do horror moderno, caracterizando a verdade artística expressionista. Sabemos que Benjamin, apropriando-se do quadro de Klein, na sua famosa tese 9, de sobre o conceito de história, associou a figura celeste ao anjo da história, o arrastamento, a tempestade do progresso e as nuvens mortas, a ruína sobre ruínas. Ambas as obras são construídas a partir de uma amálgama entre as ruínas do tempo presente com uma nova experimentação técnica moderna para começar do princípio, começar de novo com pouco, para citar o Benjamin, e produzir uma positividade com a nova barbárie através dos novos bárbaros Picasso e Klein. Meu objetivo é pensar, de um lado, a forma literária das obras da nova barbárie contemporânea, desde a periferia do capitalismo, em particular na Amazônia, nas dimensões dos procedimentos de criação executados pelos novos bárbaros. E, de outro lado, uma dinâmica possível de crítica. Em outras palavras, pretendo pensar a estratégia de construção artística da literatura produzida na Amazônia brasileira e a possibilidade de pensar o que está dentro das obras e o que torna bárbaras, de maneira selvagem, através do pensamento amazônico e da literatura amazônica, em diálogo com o pensamento benjaminiano sobre a crítica e a ideia de verdade da literatura. Portanto, eu vou tratar aqui, ao mesmo tempo, da estratégia de construção literária, porque também, além de ser professor e pesquisador, eu também sou escritor, então esse assunto me interessa muito, e também da possibilidade crítica, né? E com esse trajeto, apontar um horizonte de redefinição no próprio conceito de literatura ocidental. Se podemos definir alguma dimensão de ser sul-americano e africano
a partir da ideia de experiência na periferia do sistema capitalista, certamente é a de permanente condição de bárbaros, principalmente se considerarmos o conceito de barbárie benjaminiano. Para repetir os termos de Benjamin, vivemos sobre a perene, abre aspas, nós aqui, latino-americanos e africanos, vivemos sobre a perene, abre aspas, experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes, fecho aspas. Numa rede de dominação desigual e fantasmal, mais combinada do capital, remetendo à origem colonial, dentro do fluxo de sua pré- e pós-história, sustentado no antropoceno, no patriarcado e na prática de racialização e de heteronormatização, acumulando violências e ruínas de violências diversas sem precedentes na história, desde os genocídios ao extermínio de metafísicas e cosmologias, como no caso da Amazônia, principalmente a indígena. Somos, neste sentido, novos bárbaros desde sempre, novos bárbaros primeiros, anacrônicos e contemporâneos, que aqui denominarei com um aparente pleonasmo, novos bárbaros selvagens. Então, estou ressignificando aqui o conceito de Benjamin. Começamos sempre de novo, desde sempre. Criamos novidades com pouco e com ruínas a todo momento. Construímos uma tradição de novas experiências partilháveis de maneira selvagem e descontínua. Nesse contexto, assim como os bárbaros, na perspectiva dos gregos, na antiguidade, eram os povos que não falavam a sua língua e não tinham a sua cultura e organização societária, mas que posteriormente seriam os inimigos responsáveis pelo fim da própria antiguidade clássica, os novos bárbaros selvagens, que aqui somos, carregam uma força e uma potência semelhantes frente aos novos impérios, por meio de estratégias próprias da periferia contra o centro, sobretudo na arena da literatura. A literatura é uma praxe privilegiada da construção dos novos bárbaros selvagens, principalmente a literatura indígena contemporânea, trazendo novas, entre aspas, antigas, dimensões como narrativas orais e iconográficas de imagens, autoria individual e coletiva, narrativas cosmológicas e históricas, entre outras, como podemos verificar nos estudos organizados e escritos por Juliette Rico, Leno Francisco Denner e Fernando Denner. Nesse sentido, é oportuno começarmos a pensar a forma literária, a nova barbárie na literatura amazônica e a possibilidade de sua crítica a partir de uma obra indígena. Para trazer um exemplo paradigmático que percorrerá minha fala, proponho vermos e lermos primeiro uma das partes da Carta ao Velho Mundo, de 2019, do multi-artista Macuxi, da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, Jair Elisbel, o qual, infelizmente, perdemos ele recentemente, Imagem 3. Aqui a obra do Jair Elisbel, Carta ao Velho Mundo, que é uma obra de arte plástica e, ao mesmo tempo, literatura, característica a qual denominaremos aqui de literatura iconográfica. Isto porque a literatura contemporânea indígena reivindica um outro conceito de literatura para além do ocidental, trazendo a narrativa oral como sempre em alguns casos, e também os desenhos e as imagens iconográficas como parte da literatura. Tá? Como pensar a construção artística e o que está dentro, usando os termos de Benjamin, e o que torna bárbara esta obra da Carta ao Velho Mundo? Ou seja, qual é a verdade da obra e como ela se relaciona com a dinâmica de construção desse começar de novo com um pouco da barbárie positiva? Para responder melhor essas perguntas, precisamos voltar ao pensamento de Walter Benjamin e torná-lo selvagem. Benjamin sustenta que a dobra positiva da nova barbárie se abre com a constatação e o reconhecimento de nossa pobreza de experiências partilháveis desde o final do século XIX,
a qual vem se acentuando exponencialmente até os dias de hoje. A acumulação de culturas e visões de mundos dentro do choque e da fragmentação da modernidade, sem a transmissibilidade das experiências, produziu apenas uma galvanização, para usar o termo do Benjamin, como vivência moderna. Manter-se paralisado na rede da nova barbárie, sem procurar uma maneira de começar de novo, é decidir deixar, aí aqui eu cito Benjamin, abro aspas, o frágil e minúsculo corpo humano, fecho aspas, nas palavras de Benjamin, no centro de um, abro aspas novamente, campo de forças de correntes e explosões destruidoras, fecho aspas. E isso não acontece apenas com os ignorantes ou inexperientes, mas também com os homens e mulheres que, abro aspas, citando Benjamin, devoram tudo, a cultura e o ser humano, e ficaram saciados e exaustos, fecho aspas. Nesse cenário da nova barbárie, Benjamin afirma que a pobreza de experiência não faz com que os homens e as mulheres aspirem a novas experiências partilháveis, como antes, num passado idílico. Ao contrário, cito Benjamin, abre aspas, eles aspiram a libertar-se de toda experiência. Aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e claramente sua pobreza, externa e também interna, que algo de decente possa resultar disso. Fecho aspas. Procuram estabelecer um novo tipo de experiência e de transmissibilidade a partir das ruínas da pobreza, portanto. Nessa perspectiva, os novos bárbaros rejeitam a imagem do, abro aspas, citando Benjamin, homem tradicional, solene, nobre, ornado com todas as oferendas do passado, fecho aspas, e da cultura da civilização, abro aspas, para que se dirigisse ao contemporâneo nu, deitado como recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época, fecho aspas. Com isso, os novos bárbaros carregam como princípio uma, abro aspas, citando Benjamin, desilusão radical com a época e, ao mesmo tempo, uma fidelidade sem reservas a elas. Fecho aspas. É a partir dessa desilusão radical e fidelidade à época, em termos artísticos, que os novos bárbaros são impelidos para a frente, a começar com pouco, apropriando-se de novas formas e lógicas de outras atividades humanas, para promover uma experimentação na arte e na literatura, produzindo novidades formais bárbaras, como no caso da geometria no cubismo de Picasso e da engenharia no expressionismo de Klimt, já citados aqui. Assim, os novos bárbaros inventam como princípio de construtibilidade de novas formas artísticas uma espécie de homologia entre diversas atividades humanas. Os novos bárbaros selvagens, por sua vez, possuem uma desilusão radical não apenas com sua época, mas também com a era colonial, desde a invasão da América e da África, no sentido da acumulação e da diversificação da dominação colonial persistente ainda hoje. Contra a lógica colonial e contra a lógica única da cosmovisão ocidental, os novos bárbaros selvagens são fiéis ao tempo presente. No caso dos indígenas em particular, são fiéis também ao tempo cosmológico, que é sempre o tempo presente. Esteja condensado nele o passado ou o futuro. É a partir dessa desilusão radical com a era colonial e da fidelidade ao tempo presente que, em termos artísticos, os novos bárbaros selvagens são impelidos para a frente, a começar sempre com pouco e contra a violência colonial, apropriando-se não apenas de novas formas e lógicas de outras atividades humanas, mas também não humanas, de diversos povos, para promover uma experimentação na arte e na literatura, produzindo novidades formais bárbaras e selvagens, com confluência de mundos diversos. Portanto, minha hipótese é que os novos bárbaros selvagens, em particular da Amazônia, inventam como princípio de construtibilidade de novas formas artísticas e literárias uma reantropofagia entre mundos, e com isso
torna as obras bárbaras e cosmopolíticas. Em relação à crítica, Benjamin produziu uma importante trajetória sobre a configuração da verdade na obra de arte literária para desenvolver seu conceito de crítica, considerando o artefato literário o objeto privilegiado de captura das ideias. Em sua tese de doutoramento, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, em 1920, Benjamin defendeu que as obras de arte trazem em si mesmas os mecanismos da crítica, e com isso cabe ao crítico apenas desdobrar e intensificar a sua verdade a partir de critérios fornecidos pela própria obra. No ensaio As Afinidades Eletivas de Goethe, em 1922, Benjamin desenvolveu os conceitos de teor de coisa e de teor de verdade da obra a partir do romance As Afinidades Eletivas como ferramentas possíveis para sua crítica. O teor de coisa constitui os materiais históricos, sociais e culturais incorporados na obra por meio da criatividade linguística e estética, os quais perecem historicamente na vida, mas conservam seus índices de vida na obra. E o teor de verdade, por sua vez, constitui um saber desconhecido, impregnado na construção estética do detalhe histórico, que, contudo, o transcende, sendo, portanto, atemporal. Mais tarde, em 1928, na sua tese Origem do Drama Trágico Alemão, Benjamin consolidou sua concepção de crítica e sua concepção da dinâmica da verdade na configuração das obras de arte. Tese que expõe o movimento da verdade no drama barroco alemão e mostra o caráter imagético de suas apresentações, no caso, na forma de uma alegoria. Para Benjamin, a crítica deve destruir a obra através da análise e do comentário detalhado de suas partes, procurando expor o que nela possa estar oculto durante sua transmissão, para, afinal, reconstruí-la criticamente com uma nova imagem que apresenta a chama de sua verdade. Portanto, Benjamin define a crítica como destruição e reconstrução da obra a partir de critérios imanentes à própria obra. As obras dos novos bárbaros selvagens, em particular da literatura produzida a partir da Amazônia, desenvolvem sua potência bárbara quando são destruídas e reconstruídas diante de uma perspectiva crítica benjaminiana, considerando que os critérios da crítica são inerentes a cada obra. Nesse sentido, há uma dimensão crucial da construção das obras que deve ser o centro da crítica, pois essa dimensão atravessa as formas literárias de grande parte das obras da periferia do capitalismo global, em particular da Amazônia brasileira, a reantropofagia. A crítica pode desdobrar toda a potência selvagem e cosmopolítica da obra quando também produz uma antropofagia crítica, isto é, devora detalhadamente as obras para um processo de ruminação de suas partes constitutivas, procurando expor a ruminação da própria obra. Portanto, semelhante à crítica benjaminiana, a ruminação crítica constitui uma espécie de destruição pós-colonial para uma reconstrução pós-ocidental da obra literária, como veremos. A formulação benjaminiana de novos bárbaros, como dobra conceitual positiva em experiência e pobreza, dialoga diretamente com a perspectiva nietzschiana do homem histórico. Nas considerações extemporâneas, Nietzsche refere-se ao homem histórico como aquele que age historicamente a partir de um sentido positivo do esquecimento. O homem histórico não acredita no determinismo do passado. Ao contrário, cria a história através das ações do presente e de suas ruminações. A serviço da vida, sem preocupação com o conceito abstrato, as ações ahistóricas do homem histórico impele a começar novamente, assim como o novo bárbaro benjaminiano. Portanto, rompendo com o contínuo dos acontecimentos da história dos vencedores, a força e a potência da ação dos novos bárbaros vem de um agir ahistórico amparado nas ruínas da nova barbárie. Nesse contexto, a reantropofagia como princípio da construção da obra literária e a ruminação como procedimento crítico são duas ações dos novos bárbaros selvagens, uma dos escritores e escritoras, outra dos críticos e críticas,
que trazem a força e a potência não apenas do agir histórico que impele a começar de novo com pouco, mas também, por vezes, um agir cosmopolítico. E a ruminação da construção reantropofágica das obras pode nos ajudar a contemplar a verdade selvagem da literatura. Ao olharmos e lermos a obra Carta ao Velho Mundo, e aqui eu volto a ela, já está aí, né? De imediato reconhecemos a obra é construída a partir de outra obra, quer dizer, a obra indígena é criada a partir de uma obra europeia não indígena. 2. Há dois tempos históricos distintos e uma origem. Origem aqui no sentido benjaminiano, segundo o qual a origem é um redemoinho de materiais históricos acumulados da pré à pós-história, na forma literária. Isto é, o tempo da produção da obra europeia não indígena, que serve de prancheta para a nova obra, e o tempo da produção da própria Carta ao Velho Mundo, e toda a história entre essas duas obras, além da história de vida da nova obra. E, por fim, ponto 3, há o violento e complexo e contraditório conflito e encontro entre dois mundos e duas culturas, o mundo ocidental e o mundo indígena. Jaider Bell produziu a Carta ao Velho Mundo em 2019 para a exposição coletiva com a artista Cláudia Campos na França. Na ficha técnica consta que o artista utilizou um livro de luxo com 400 páginas sobre a história da arte, o qual foi ressignificado e sobreposto a partir da arte indígena contemporânea das obras de Jaider Bell. Os desenhos e textos foram produzidos com pincel posta. Há ainda um forte texto de Jaider que acompanha e faz parte da dicção das obras hoje. Citamos. Bem, como eu falei, é um pouquinho longo. Qualquer coisa, se estiver cansado, é só levantar a mão que a gente para. Aí tem eu achei importante trazer a citação total porque ela é significativa para a discussão teórica e para a própria obra, né? Ela faz parte da própria obra hoje, né? Então, a citação do Jaider Bell aqui. O livro passa agora a se chamar Carta ao Velho Mundo. A Carta ao Velho Mundo vem também em forma de arte indígena contemporânea. Para os atentos, isso é antropografia pura. Então, o Jaider Bell chama de antropografia pura. A carta é endereçada aos lares europeus e seu conteúdo é uma denúncia farta do século de colonização devastadora nas Américas. Com uma explanação panorâmica da atualidade, deixa dizer que neste tempo a pressão global do desenvolvimento sobre a natureza faz o genocídio dos últimos povos nativos na Pan-Amazônica. Exterminando a população autóctone, é legitimada a exploração total dos recursos até o subsolo. Em desenhos e textos na língua portuguesa, a Carta ao Velho Mundo ainda facilita o diálogo com toda a Terra. Universal, a carta é levada à Europa em mãos pelo artista que é indígena Macuxi da Terra, indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Toda a performance que envolve a criação e a exposição desta obra na França, no ano de 2019, deve ser acompanhada de um contexto ilustrativo. Primeiro argumento, a arte. O livro foi adquirido numa loja de livros rejeitados no Nordeste brasileiro. Seu conteúdo são 400 páginas com textos e fotos de pinturas europeias, iniciando com a arte rupestre. A constante pesquisa do artista em buscar meios de dar vazão e evidenciar o sentido da arte indígena contemporânea acharam na proposta um veio promissor. Resgatar um livro de arte é mesmo resgatar o sentido da arte e nela injetar uma força de ressignificação à política global. O encontro da arte indígena contemporânea com a ideia da arte sistemática de matriz europecêntrica se faz ricamente aqui. Na Carta ao Velho Mundo, sobrepor os textos e as imagens do clássico na arte com imagens cheias de energia da floresta é uma forma estratégica de fazer chegar no seu destino algo antes nos enviado, o sentido europeu de arte.
A aleatoriedade, se é que cabe o termo, em intervir nas páginas do livro, é sim uma forma de mostrar um pouco o sentimento dos nativos quando é violentamente invadido em seu sentido pleno de ser. Alguém pede licença para invadir e destruir? O que dá para fazer com tudo isso? Aí fecha aqui a citação do Jadis Bell. Jadis Bell condensa com profundidade o pensamento sensível à estética e à política da literatura dos novos bárbaros selvagens. O que dá para fazer com tudo isso? É a pergunta dele no final. Com a violência e a história da colonização, com as cartas do Novo Mundo e com a história da arte ocidental. A resposta: uma obra de arte selvagem e crítica composta com a técnica de antropografia, ou seja, uma espécie de reantropologia mais regrafia. Aqui o prefixo re não é uma mera repetição, mas uma revisão, reformulação e reviravolta, a partir da devoração e redomesticação das ferramentas não indígenas como a escrita, pintura e literatura. Assim, nesse texto assombroso, Jaider demonstra que a obra da nova barbárie da periferia amazônica vem com a dinâmica construtiva da reantropofagia, que pode ser desdobrada com a ruminação crítica. Agora eu vou explicar melhor o que seria essa reantropofagia e essa ruminação, se vocês me permitirem, né? O que é a ruminação? Ruminar tem duas possibilidades de origem latina. Primeira possibilidade, ruminans, participio presente de ruminário, que significa mascar alimento já ingerido. Segundo, minare, que significa cavar, escavar. De acordo com o dicionário Origem da Palavra. Ruminar, no sentido corrente, é associado ao ato de digerir e mastigar novamente os alimentos que retornam para o estômago e para a boca. No sentido figurado, geralmente é utilizado como pensar demasiado em algo, segundo o dicionário Píbera. Ruminar pressupõe, portanto, uma devoração da cultura do outro e uma antropofagia, a qual trataremos a seguir. Contudo, mais do que uma simples devoração, ruminar é uma espécie de redevoração aqui. A partir da história do sentido da palavra ruminar, podemos conceituar a ruminação crítica. Procurando uma força do material histórico e cultural formalizado na obra literária, a ruminação se caracteriza por dois movimentos. Primeiro, a dinâmica de exposição radical da devoração de um material histórico-cultural de outro como base explícita para uma nova obra, isto é, a apresentação de uma contra-violência simbólica ao deixar traços semi-digeridos dos materiais devorados como ruína para a invenção do novo, produzindo uma redevoração pela produção de uma fratura exposta da violência primeva ao deixar transparente que, abro aspas, citando Benjamin, nunca houve um documento da cultura que não fosse simultaneamente um documento de barbárie. Fecho aspas. Barbárie aqui expressa em toda a sua ambiguidade benjaminiana, tanto no sentido negativo como positivo. Segunda dimensão da ruminação crítica. A dinâmica de resistência do material histórico-cultural à devoração ou à digestão formal do outro, impondo uma reforma que produz uma espécie de contra-devoração, ainda que parcialmente, deixando traços não digeridos, os quais deformam a tentativa primeira da forma pretendida. Com os exemplos vai ficar mais claro o que eu estou definindo aqui como ruminação, essas duas dinâmicas, tá? A literatura iconográfica da Carta ao Mundo Velho, de Jabez Bell, trazida aqui, é uma forte demonstração da primeira dinâmica de exposição radical da devoração na forma.
Isbel devora a pintura, aí abro aspas citando o termo do Isbel, europecêntrica, fecho aspas, ruminando-a para deixar como pano de fundo seus traços rasurados pela antropografia, citando Isbel, que cria o novo a partir da ruína ocidental e com isso produz uma poética crítica à fratura da violência colonial. O remate da obra é a demonstração do princípio de construção da reantropofagia, como veremos. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Podemos produzir e ver a ruminação, enquanto crítica, e ver a ruminação enquanto construção da obra, não apenas nas obras dos novos bárbaros, como da obra do Jaider Isbel, mas também nas obras dos velhos civilizados e dos velhos novos bárbaros, principalmente no caso da segunda dinâmica de ruminação. A nossa literatura produzida no Amazonas, por exemplo, inicia-se com uma obra poeticamente medíocre e tematicamente colonial, abordando o genocídio do povo indígena Mura, repleta de imagens e posições violentas. A obra se chama Muraida, escrita em 1785, publicada em 1819, do militar colonial português Henrique João Wilkes. Qual seria a verdade de um poema pretensiosamente épico e camoniano, de louvor, aí eu vou citar aqui o próprio autor, né, de louvor, abro aspas, a necessidade e a eficácia, fecho aspas, da colonização portuguesa, em que traz um desejo de morte física e metafísica contra os muras, ao apresentar uma pacificação, citação aqui do próprio autor, aí fecho aspas, violenta por meio do massacre e da conversão católica dos indígenas, e por fim, de uma piedosa gratidão à fé cristã dos convertidos muras. Mais ainda, para além do valor documental e histórico, qual seria nosso interesse estético e poético por uma obra medíocre, abro aspas aqui, para citar o Márcio Souza, tá, que chama por uma obra medíocre, por um hino genocida e por uma cantada de crueldade e catolicismo. Fecho aspas do Márcio Souza, né? Qual seria o nosso interesse estético e político por essa obra ainda hoje? Apenas por alguns, aí abro aspas citando aqui o Tenório Teles e o Paulo Graça, apenas por alguns instantes de grande valor poético, como afirmam Tenório Teles e Paulo Graça, desse profundo documento de barbárie negativa. Com tudo isso, por que ainda lemos e estudamos Muraida? Então, nossa literatura produzida na Amazonas começa com esse poema épico, tá? A partir de um genocídio. Uma chave para a leitura da obra de Wilkes e para responder essas questões é a ruminação. Para além da intenção poética do autor exposta anteriormente, outra força formal irrompe e se contrapõe na forma do poema. Essa força é dada precisamente pela segunda dinâmica da ruminação, a qual o material histórico-cultural impõe uma deformação na forma interna inicialmente traçada. A forma histórica de resistência da luta dos Mura, que o autor foi testemunha, intervém sobre as determinações internas no momento da construção do poema, impondo sobre a tarefa e a solução poética da obra sua imagem. No canto terceiro de Muraida, a intervenção do velho Mura, um personagem que está no poema épico, contrapõe-se à catequização, à violência e à artimanha dos colonizadores portugueses, em diálogo com o jovem Mura, que é outro personagem, o jovem Mura ludibriado. Produz a segunda dinâmica da ruminação. O velho Mura inicia uma voz irada, citando aqui o próprio poema, perguntando ao jovem Mura se quer, abro aspas, que ao ferro generoso peito entregue a paz, ou perca a liberdade, em grilhões pesado e vergonhoso, fecho aspas. Em seguida, o velho canta
a crueldade, o Velho Moura canta a crueldade do genocídio e da colonização. Aí eu trago aqui o poema, eu não vou ler todo porque já estou me estendendo muito, eu vou ler só o primeira estrofe, tá? Aí eu deixo aí para vocês darem uma olhada. Já não lembra o agravo, a falsidade, que contra nós os brancos maquiaram? Os autores não foram da crueldade, eles que aos infelizes a ensinaram? Debaixo de pretextos de amizade, alguns matando, outros manietaram, levando-os para um triste cativeiro, sorte a mais infeliz, mal verdadeiro. E aí ele continua, o Velho Moura, falando sobre a catequização e o massacre. O discurso do Velho Moura ecoa em toda a obra, deformando a solução formal primeira construída pelo autor. A força da ruminação do material histórico, a partir da resistência dos Moura, impõe, inclusive, a formalização do título do poema, pretensiosamente épico e camoniano, Muraida. Se era para louvar a colonização, a civilização e a cristandade, por que o Wilkes não intitulou os salvadores portugueses, ou novos Lusíadas, ou ainda novos portugueses, ou então Muraida civilizada ou Muraida cristã, para dialogar com o subtítulo do poema, que é O Triunfo da Fé. Ou seja, além desse terceiro canto colocar pela voz do Velho Moura uma forma um tanto quanto forte que contradiz o poema épico todo hoje em dia, quando a gente lê, ou seja, que é o que eu estou chamando aqui da ruminação do próprio material histórico na hora que o Wilkes foi escrever a obra, o próprio título, se ele queria louvar a colonização, por que ele não colocou outro título? Provavelmente porque a força da imagem da luta dos Moura também retornou na cabeça do autor militar ao escrever o poema, e com isso impõe uma reforma e uma contradevoração numa autoria selvagem. De maneira semelhante à dinâmica da ruminação em Muraida, outras obras da literatura produzida no Amazonas ruminam materiais históricos culturais, como, por exemplo, Inferno Verde, de 1908, de Alberto Rangel, e A Selva, de 1930, de Ferreira de Castro. Se em Muraida a ruminação é uma força a partir dos sujeitos humanos muras, em Inferno Verde e A Selva, mais do que a força do material histórico humano, são os sujeitos não humanos da floresta, em sua imensidão misteriosa e deslumbrante, que se impõem a reformar e a contradevorar o teor das obras. O discurso literário em relação à natureza destas obras não se dá apenas pela interpretação ideológica entre o endemismo, de ver a Amazônia enquanto um jardim do Éden, um paraíso, e o infernismo, ou então o contrário, de ver a Amazônia como o próprio inferno, como continuação discursiva dos cronistas, mas também pela presença da força material do verde inefável da selva, testemunhada pelos autores. É essa força que impõe a espécie de sublime do terrível deleite, como bem analisou Alisson Leão na floresta em Inferno Verde e no rio em A Selva. Portanto, a partir da análise das duas dinâmicas de retorno do material histórico e cultural numa redevoração nas leituras das obras, é indispensável pensar a ruminação para poder contemplar a verdade literária. E o princípio de construção da reantropofagia, o que é? Aqui recorremos a dois novos bárbaros selvagens fundamentais, Oswaldo de Andrade e Denilson Paniwa. Denilson Paniwa é um artista indígena aqui do Amazonas, que hoje, salvo engano, está morando em São Paulo. Sabemos, São Paulo é Rio de Janeiro, Sabemos desde o manifesto antropofágico, os povos autóctones, aí eu abro aspas aqui, abro aspas não, desculpa, eu abro um parêntese, Os povos autóctones sabiam desde sempre, Oswald devorou este saber, fecha o parêntese, que na relação com o outro, em termos de teoria literária
e artística cultural, de maneira geral, e de ontologia política, aí abro aspas aqui citando Oswald, né? Nada existe fora da devoração. O ser é a devoração pura e eterna, fecho aspas. E que, por isso, para os novos bárbaros selvagens, aí abro aspas de novo citando Oswald, só interessa o que não é meu, fecho aspas. Nessa operação vital, o que importa não é a figura do um, isto é, apenas aquilo que nos seria próprio ou a fixação de uma identidade, mas a criação contínua do novo a partir daquilo que foi absorvido e transformado, que é a própria antropofagia, né? Nessa devoração, transformação, de acordo com Eduardo Stese, há uma lógica de descentramento e de desdobramento do ser. Mais ainda, Stese sustenta que Oswald construiu uma, cito Stese, abro aspas, potente máquina de guerra, fecho aspas, que abala, abro aspas novamente, todas as noções do próprio e de propriedade, que são fundamentais para o modo ocidental de pensar, fecho aspas. Nesse sentido, Oswald, aí aqui eu cito o Stese novamente, uma citação maior. Nesse sentido, Oswald, abro aspas, apoiando-se numa compreensão aguda do que estava em jogo na antropofagia indígena, o que ele chamou de absorção do inimigo sacro e transformação do tabu em totem, abriu para nós, seus pósteros ou contemporâneos anacrônicos, algo como a possibilidade de um pensamento pós-ocidental, que, ao contrário, por exemplo, do dadaísmo, não quis simplesmente fazer tábula rasa do patrimônio cultural que, para o bem ou para o mal, vincula América e Europa, mas sim estabelecer uma angulação que nos permitisse lidar de maneira renovada com esse patrimônio. Fecho aspas aqui da citação do Stese. Se a antropofagia é, aí abro aspas para citar o Oswald, a única lei do mundo, fecho aspas, essa espécie de lei anti-lei da dinâmica do mundo, como afirma Oswald no manifesto, o destino da antropofagia oswaldiana só poderia ser a própria devoração, a reantropofagia. O multiartista indígena Denilson Baniwa, na sua obra Reantropofagia, de 2018, imagem 4, essa imagem aqui, na sua obra Reantropofagia, devora a antropofagia de Mário de Andrade, com seu Macunaíma, e a antropofagia oswaldiana. As reabsorve e as transforma, apontando uma origem. O mito de Macunaíma. Aqui, tanto a grafia como a pronúncia é diferente, né? Macunaíma é a obra do Mário de Andrade. Macunaíma, eu acho que eu estou errando aqui a pronúncia, né? O mito de Macunaíma, expondo a redução e a apropriação do mito vivo. Na imagem, há uma bandeja indígena Baniwa, ofertando a cabeça decapitada do Macunaíma, representado aqui pelo grande ator Otelo, do filme homônimo, né? O grande Otelo que fez o filme baseado no livro, né? Macunaíma. Então a gente tem aí o grande Otelo, que é do filme de Joaquim Pedro de Andrade, com óculos e fisionomia transfigurada do Mário de Andrade. Então esse óculos e certa fisionomia aí está do Mário de Andrade. Do livro Macunaíma, e do lado tem um bilhete. Numa cesta, ao fundo, há uma planta e macaxeiras, como todos nós podemos ver, né? Ao redor, temos pimentas amarelas, que lembram a murupi, né? E o milho e o urucum, tempero da culinária indígena. O bilhete que está aí traz o seguinte epitáfio antropofágico. Aqui, aí eu cito o próprio bilhete, né? Aqui jaz o simulacro Macunaíma. Jazem juntos a ideia de povo brasileiro
e a antropofagia temperada com Bornoax e Pax mongolica, não sei se eu pronunciei correto, que desta longa digestão renasça Macunaíma, e a antropofagia originária que pertence a nós, indígenas. Aí aqui eu termino a citação do bilhete. Numa denúncia do rapto de Macunaíma, Denilson produz uma vingança, característica fundamental da antropofagia primeva, que na cultura baniwa denomina-se coada. Nesse sentido, com a digestão da reantropofagia, Denilson Baniwa criou uma nova obra contundente que fez renascer de maneira renovada Macunaíma nas imagens selvagens da literatura indígena contemporânea. A partir da história da antropofagia, portanto, aqui a partir da história e da obra do Denilson Baniwa, a partir da história da antropofagia, podemos conceituar o princípio de construção da reantropofagia. Só ver meu tempo aqui. Construindo uma força de materiais históricos e culturais formalizados na obra, a reantropofagia se caracteriza por dois movimentos. Primeiro, pela dinâmica de devoração de um material histórico-cultural de outro como base para uma nova obra. Segunda, a dinâmica de redevoração de uma obra como base explícita para uma nova obra, tendo a vingança como horizonte. O livro de poesia Quando as Noites Voavam, de 1999, do escritor Jorge Tufi, daqui do Amazonas, é um ótimo exemplo da primeira dinâmica de reantropofagia na literatura produzida no Amazonas e na Amazônia. No Amazonas e na Amazônia. Aqui eu estou trazendo o escritor local, mas um exemplo óbvio é o próprio Macunaíma, né? Numa devoração constelar, a obra de Tufi numa devoração constelar, a obra de Tufi absorve e transforma os caminhos míticos de diversos povos do norte brasileiro, como os Dessanas, os Tucano, os Piratapuias, os Macuxi, entre outros, procurando repensar sensivelmente o mundo através dos voos poéticos das cosmopolíticas dos mitos. Por exemplo, no poema, em um dos poemas do livro, chamado Macunaíma Recria o Mundo, é o título do poema. Aí. Macunaíma Recria o Mundo. O poeta constrói uma dicção transfigurativa da cosmogonia e da entropia do mundo a partir da multiplicidade criadora de Macunaíma. Aí eu cito aqui o poema. Tá? Eu também vou fazer o mesmo esquema, infelizmente como o texto está longo, eu só vou ler o primeiro estrofe, mas eu deixo aí para vocês darem uma olhada. Macunaíma recria o mundo. Depois das águas grandes, o mundo ficou seco e oco. Pedaços de carvão ficaram rolando no solo, como ecos de pedra, vozes de rios, gemidos de fogo. Então Macunaíma acordou, e do barro de sua vigília retirou aquele homem, sua forma de barro, seu peito cavalo. Eu posso citar as duas estrofes finais aqui. Aqui fora, Macunaíma dá os últimos retoques nos bichos domésticos. Depois disso, ele deita na terra molhada e se deixa esvair em milhares de seres que nadam para o rio. Aí termina o poema. E aqui eu estou exemplificando a primeira dinâmica da reantropofagia. Quanto à segunda dinâmica, a obra da Carta ao Velho Mundo, já aqui citado, de Jardel Isbel, é uma forte demonstração do processo de redevoração da reantropofagia. Isbel devora a pintura europecêntrica para produzir uma nova obra crítica pós-ocidental com elementos iconográficos e verbais, reverberando uma chama de verdade selvagem com duas dinâmicas aqui explicitadas. A Carta ao Mundo Velho, de Isbel, integra uma tradição de obras da reantropofagia na esteira da contundente produção artística de Denilson Baniwa, que criou a obra a qual devoramos para construir o conceito devorador aqui em análise, a citada obra Reantropofagia, da imagem 6. Para continuar o renascimento de Macunaíma na obra, Denilson Baniwa inseriu um poema
que é uma demonstração radical da reantropofagia devido à redevoração e transformação crítica, irônica e selvagem da antropofagia oswaldiana, colocando na última estrofe o trecho do bilhete da pintura aqui já lido. E aqui também eu trago o poema do Denilson Maniwa, que ele apropou a obra já aqui analisada, né? Então faz parte dela. Está aqui o poema. Já estamos finalizando, tá? Tem só algumas páginas. Bem, aqui então eu vou deixar o poema para vocês darem uma olhada aqui. Eu já pulo o poema do Denilson e parto aqui para o final. Só tem mais duas, na verdade, o resto está em volta, tá? Mas se ligam que nesse poema finaliza com o próprio bilhete que eu já li aqui, tá? Que está no quadro. Com esse poema, acoplado à pintura, a literatura iconográfica de Denilson Maniwa traz a reantropofagia como uma forma literária que consegue ruminar tempos históricos distintos, a partir dos diversos materiais e sujeitos absorvidos e transformados. Para produzir uma espécie de forma chamando a obra, por meio da destinação temporal múltipla ao passado, presente e futuro, apontando para a origem da antropofagia primeva, da colonização histórica do Brasil, da arte moderna, do presente da arte indígena contemporânea e do futuro. Essa destinação múltipla é produzida pela força da vingança antropofágica que carrega em si a devoração entre tradições, reconhecimentos, respeitos, coragens, virtudes e formas, no diálogo permanente com Oswald de Andrade e Mário de Andrade, como podemos observar na obra Modernismo, Decifra-me ou Te Devoro, imagem 6, que é outra obra do Denilson, que é essa daqui, ó. Imagem 6, desculpa, em que Oswald de Andrade é devorado, e também nas próprias palavras de Denilson Maniwa, quando faz a seguinte afirmação numa entrevista. E aqui já finalizando, é essa citação aqui. Estou lembrando agora que a cabeça do Mário de Andrade, na bandeja, no balaio Maniwa, passa por esse processo de coada, ou na coada, a minha vingança. Na ética Maniwa, a gente só pode se alimentar de quem tem as mesmas qualidades que a gente. Não se pode comer ou devorar o outro que não seja humano ou que seja covarde, não inteligente da forma como a gente é. Só se pode produzir um troféu ou roubar um fêmur ou uma parte do outro para torná-lo xerimbado, processo de captura do outro, se eles forem parecidos com a gente em coragem, força, inteligência e sagacidade, etc. No caso da arte moderna indígena, esse devorar do outro só é possível, ao meu ver, quando a artista estiver no mesmo nível que a gente ou num processo de iniciação, como acredito que o Mário e Oswald de Andrade estavam. Eles não eram indígenas, mas de alguma maneira foram iniciados neste processo. Então aqui eu trago essa citação importantíssima, ao meu ver, do Denilson Maniwa, para mostrar que é uma crítica ao modernismo brasileiro, ao Mário de Andrade e ao Oswald de Andrade, mas não é uma crítica qualquer. É uma crítica de reconhecer a inteligência, a coragem e essa espécie de iniciação à antropofagia. E para finalizar, agora aqui o último parágrafo, né, ufa, a reantropofagia da obra homônima de Denilson Maniwa faz com que a chama da verdade da literatura seja uma espécie de suspensão selvagem do tempo, que produz a própria captura do eterno, quando condensa numa imagem iconográfica e verbal a tensão entre o processo contínuo de violências coloniais e a operação vital da antropofagia como pulsão de vida e reprodução de mundos, expondo-a como a imagem crucial de nosso tempo,
através de uma dinâmica de vingança, redevorando, inclusive, a imagem dialética benjaminiana como a imagem de suspensão do nosso tempo e do tempo cosmológico. Assim, como uma forma xamã que vê a dança entre os materiais históricos e as verdades do tempo, a verdade selvagem da literatura pode se mostrar no processo de ruminação crítica das obras, principalmente daquelas com o princípio de construção de reantropofagia. É, afinal, com essa operação vital que nós, novos bárbaros selvagens, seguimos criando novas obras e críticas contundentes e, com elas, construindo novos mundos com pouco e a partir de ruínas nessa nova barbárie sem fim. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo. Obrigado, Thiago. Minha sugestão, vamos fazer um bloco só de perguntas, comentários e coisas afins. Então, quem deseja perguntas, vou ter que pedir. Se você quiser. Não, peraí, você levantou a mão? Eu estava ajeitando o cabelo. Alguém? O pessoal cansou e quer perguntar. Os comentários e perguntas acho que eu já fiz hoje ao longo do dia para ti, pessoalmente. Então, assim, se a pessoa quiser fazer alguma colocação. Não? Não, ninguém. Nem pode ser comentário também, né? Quer fazer tarde? Pode ser. Oi. Boa noite, professor. Foi muito boa a sua palestra. Eu acredito que, na verdade, a única coisa que me veio à mente de tudo isso foi o verso do Augusto dos Anjos, que fala muito sobre demorar, sobre essa questão de nós termos novos bárbaros, né? Novos seres, novos bárbaros. E Augusto dos Anjos tem a poesia dele, né? Nessa terra miserável, o homem vivendo entre feras sente necessidade inevitável de também ser fera. Eu acho que essa forma de também pode fazer uma retropofagia do Augusto dos Anjos. E a gente, quando a gente pensar nessas feras, não da visão de que o Augusto dos Anjos viu no mundo, né? De um local realmente selvagem no sentido de mortífero, mas um mundo em que a gente pode ser uma fera, como esses novos bárbaros, e um novo mundo realmente, uma nova maneira de criar vida, de outras relações, outros modos de criação de vida. Acho que não tem muito o que falar, não. O seu completor falou muita coisa, né? Falou muito bem. Valeu. Alguém? Obrigado. Uma pergunta fácil, viu? Sim, vai ser Pelo amor fácil. de Deus. Não, deixa a coisa de Deus. Tem um limite aqui, que é o da tomada. No, Só como falaste do conceito de crítica, não é? Na primeira parte, que o Benjamin tem esse projeto de crítica como destruição, mas também como alquimia, não? Como tu dizias, que já há na própria obra da arte partes que estão num estado de decomposição, destruição e recomposição. E depois, se puedes dizer mais sobre isso, como tu vês isso, a crítica como crítica alquímica, crítica recomposicional, crítica transformativa e a reantropofagia. Porque a reantropofagia, então, na tua opinião, é uma crítica, ou seja, é uma forma crítica ou é outra coisa? Só para eu entender, não é? Então, aqui é uma versão inicial, né, que a gente pode posteriormente reescrever, expandir. Mas a ideia é que
inicialmente foi de pensar a reantropofagia, a partir da obra do Denilson Menil, como uma estratégia de construção dos escritores e escritoras, sobretudo do que a gente chama de periferia do capitalismo, uma espécie de construção, de estratégia de construção a partir de um olhar contra-colonial, né? Então, é uma estratégia mesmo de construção artística autoral da obra. Com relação à crítica, foi o que eu chamei de ruminação, né? Que obviamente tem tudo a ver com a própria antropofagia. Mas eu tentei fazer essa separação no sentido de que a ruminação está muito ligada ao caráter destrutivo da obra, que o Benjamin coloca, né? Para poder reconstruí-la. E a imagem da ruminação me veio muito isso, né? A ruminação é uma espécie de retomada daquilo que a gente já devorou, né? E uma retomada que a gente vai de novo mastigar as partes, né, que constituem aquilo, para depois devorar de novo. Então, me pareceu que é muito próximo à própria concepção de crítica do Benjamin. Só que aí, dentro da ruminação, é para pensar a partir também de uma perspectiva pós-ocidental, né? Ou, como se diz, outros teóricos de crítico pós-colonial, né? Que não é um termo que eu utilizei aqui especificamente. Então eu tentei fazer essa separação, a reantropofagia como estratégia de construção autoral mesmo, né? Inclusive eu pensando enquanto escritor também, né? Eu acho que eu utilizei muito esse método no meu livro de poemas, que eu vou te presentear depois. E a ruminação enquanto crítica a partir da ideia de crítica do Benjamin. Isso eu respondi. Então acho que é isso, né? Mais alguma pergunta, comentários? Vamos fechar por aqui. Então, agradecendo mais uma vez o Thiago. Vamos para o sorteio de